Alô, meu pessoal, bom dia. Bom dia a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Edi. A paz, pastor Rui, tudo bem? Como é que o senhor está? Melhor agora. Ao lado de um homem de Deus. A família está bem? Deus. Graças a Deus, com Cristo vencemos as nossas guerras. Lembra daquela corinho que dizia, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, não é? Glória a Deus. Eu vejo que é um tempo novo, é um tempo de muita alegria. Existe no meu coração uma expectativa muito grande, pastor Edi, para a volta da igreja. A igreja vai voltar a cultuar dentro do templo, lógico, dentro de todas as normas, tudo aquilo. Mas eu sinto dentro do meu coração que um agir de Deus está acontecendo, um grande agir de Deus. Como é que o senhor está vendo esse agir de Deus, essa unção derramada do céu nesses dias sobre a igreja? Nós estamos na nossa live e eu queria muito que você já chamasse outras pessoas. Por favor, compartilhe, monte a sua sala, diga aí, ó, a live hoje vai ser uma explosão de bênção, uma explosão de bênção. Pastor Edi, como é que o senhor está vendo isso? Eu também vejo da mesma forma que o senhor tem visto, pastor, e o que eu percebo é que hoje, nesse tempo, nós estamos o que? Desde março, né? Março, abril, maio, junho. Abril, maio, junho, julho, 4 meses, certo? Com os templos fechados, com as cerimônias presenciais não estão acontecendo, mas em compensação eu vejo a igreja verdadeira, a igreja viva de Cristo, não a igreja religiosa. Essa igreja está se movimentando de uma forma que talvez antes, não que não estivesse antes, mas passava despercebido. E agora não. Eu tenho visto muito essa igreja, a igreja verdadeira, aqueles que realmente são crentes, né? Não os religiosos, mas aqueles que realmente fazem parte do corpo de Cristo. Essa igreja está se movimentando. Essa igreja em cada canto do país ela está se movimentando. Essa igreja em Valinhos, em Vinhedos está se movimentando, né? O pastor sabe, os irmãos sabem, Deus tem me levado ao monte, eu vou lá sozinho, às vezes sempre conectado com o meu irmão em São Paulo, mas vejo todos os dias, pastor, essa igreja viva, orando, clamando e se movimentando nos montes. Eu acho muito lindo quando você manda lá o seu... Eu fico esperando, sabe? Aquele momento que você manda o aviso. Eu estou aqui no monte, ajoelhado, orando pela sua família. Eu falo, oh, Deus meu. Eu sabe que eu fico esperando aquele momento, né? Eu falo, Deus meu, a coisa está acontecendo. E a pergunta é, como você está vivendo essa igreja? Como você está vivendo essa igreja hoje? De que jeito você está vivendo essa igreja hoje? Você está acreditando que Deus está derramando um poder sobrenatural sobre a igreja viva? Olha, pastor, poder sobrenatural. Poder sobrenatural sobre a igreja viva. E quando a palavra diz que o Senhor não habita em templos formados por homens, em paredes, se convencionou que a igreja é um espaço físico, e na verdade não é, né? A igreja não é o espectador que senta lá, assiste o culto, olha até o termo, assistir o culto, né? Como se eu fosse um espectador de teatro, ou como se eu fosse um espectador de cinema. Eu vou ao cinema para assistir, eu vou ao teatro para assistir, mas eu não devo à igreja para assistir. E nós durante muito tempo trouxemos essa concepção, Satanás estava roubando. O que é ser verdadeiramente a igreja? A igreja estava religiosa. Exatamente. Folhas de figueira. Nós falamos da semana passada lá da queda, né? Eu inclusive era para ter vindo na quinta-feira, por uma questão de trabalho eu não pude vir. Nós falamos exatamente da queda na quinta-feira. A igreja estava religiosa. E sabe quem é essa igreja, pastor? Quando a gente fala a igreja está religiosa, iniciei uma conversa com um amigo meu, um irmão em Cristo, que inclusive é advogado, está até cuidando da causa aqui
do terreno ao lado, que saiu, já saiu a sentença, viu? Graças a Deus. Anselmo? Do Anselmo. O Anselmo. Será que ele está nos ouvindo, Anselmo? Se não tiver, eu mando o link para ele para depois nos ouvir. Mas ele nos assiste, viu? Inclusive, um dia ele virou e falou assim: o pastor Rui estava sorridente, você estava sério, coloca um sorriso lá. Então esse sorriso é para isso, tá? Mas eu estava. Doutor Anselmo, no domingo, eu fiquei conversando um bom tempo, acho que foi no domingo mesmo, com o doutor Anselmo, sobre essa questão da igreja, de posições da igreja. E uma coisa que eu falei para ele ao final, pelo menos creio ter dito, e era essa mensagem que eu queria transmitir para ele, e eu sirvo para todos, a gente fala muito da igreja, você sempre imagina a igreja instituição. Então a culpa da igreja, a culpa é da igreja, sempre a gente coloca a ideia da igreja como algo fora de nós, como algo terceirizado. É o terceirizar a culpa, é o que Adão e Eva fizeram lá no Éden. A igreja sou eu, a igreja é o Senhor, a igreja é quem está nos ouvindo, você é a igreja. Eu penso que Deus queria verdadeiramente mostrar isso para nós. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu tenho que me movimentar. Sabe onde é que eu sempre tenho dito isso? A igreja começa comigo e na minha família. O que é a igreja? Eu tenho feito uma pesquisa, pastor. A maioria dos novos convertidos não são a pregação televangelista, a pregação no púlpito, era uma bênção, louvado seja Deus, mas as pessoas não se convertem pela pregação. A maioria das conversões acontece pela família, dentro da família, no contato com o familiar, com o próximo. Essa é a verdadeira igreja. E a igreja começa em casa, né? A nossa igreja começa na nossa casa. Por isso, sempre eu digo que a família é tão atacada. Então, quando a gente fala da igreja estava religiosa, na verdade, eu estava religioso. É verdade. Eu, Edi, estava religioso. Semana passada nós brincamos aqui de olhar no espelho e dizer assim: Edi, se converte, porque se você não se converter, o inferno te espera. É a frase do Isaac. Mas é uma verdade. Eu sou a igreja. E o que Satanás tenta colocar sobre as nossas vidas? Vestes de religiosidade. Eu vejo que nós vínhamos para a igreja, para o templo, quatro paredes, construção, né? Vinha para o salão, como eu gostava de falar, nós íamos para o salão para receber alguma coisa, não para trazer. Não para trazer. Nós não viemos para cultuar. Verdade. A função do culto é eu vir cultuar a Deus. Eu vou prestar um culto junto com meu irmão, junto nós vamos nos unir para cultuar a Deus, e aí o Espírito Santo... Aquela coisa de sair de casa dizendo assim: hoje vai acontecer, porque eu vou estar lá. E eu vou dizer de mim, algo me tocou muito essa semana, né? Por uma questão cultural familiar, a gente tem, lá na minha casa, e em casa de muitos irmãos, há uma dificuldade com o horário. A minha casa é uma casa que tem dificuldade com o horário. Nós marcamos 9 horas, 9 horas estamos aqui. Mas até no atraso da gente, às vezes a gente coloca isso, e eu coloco para mim, tá? O Edi religioso. E a gente vê muito isso, porque eu estou indo como se eu fosse um espectador. Eu fui, o senhor sabe, eu estive na assessoria do Procurador-Geral de 2013, Procurador-Geral de Justiça, até março agora. E diversas reuniões, às vezes o Procurador-Geral marcava em cima da hora lá e a gente ia. E quantas vezes eu chegava na sala, e às vezes a reunião era marcada para 5, mas ele estava com diversos compromissos, eu tinha que ficar esperando até às 7. Quantas vezes eu saí de lá à noite? Eu esperava o Procurador-Geral, e não o Procurador-Geral me esperava. Eu tenho que esperar o Rei, e não o Rei me esperar. Uma coisa que nós precisamos nos adequar nesse momento para essa nova igreja: eu tenho que esperar o Rei e não o Rei me esperar. Pega isso. Isso vale para chegar no horário da igreja, mas não é isso só, tá? Se fosse só isso, era tranquilo. É a minha vida. A minha vida. Eu tenho que ter reverência ao Senhor. A relativização, a religião faz isso. Fala um pouquinho sobre reverência ao Senhor. O que você vê? Como é que é reverenciar a Deus? Bom, antes de mais nada, nosso Deus é um Deus de relacionamento, né? Deus é Deus de relacionamento. É um Deus de relacionamento. E o próprio Senhor se apresenta como Pai. Sim. E o Pai tem que ser honrado. Glória a Deus. Ao princípio da honra. Ao princípio da honra. Satanás destruiu isso nas famílias. Ontem nós estávamos falando sobre a bênção, o senhor me ligou num livro fantástico, eu não vejo a hora de sair esse livro. Não, tá lindo, hein? O meu filho está ajudando a escrever, o Daniel,
Mas essa questão da honra, né? A honra aos pais, que Satanás sutilmente foi tirando a partir dos anos 70. Isso é a questão da bênção que nós estávamos falando ontem. Porque quando eu tiro a honra dos filhos aos pais, na verdade eu estou destruindo a honra dos filhos ao Senhor. Porque se eu não honro aquele que está ao meu lado, como é que eu vou honrar o Senhor? Né? Sim, claro. Então eu vejo muito isso. O que é honra? O que é essa reverência? Primeiro, eu não me achego a Deus de qualquer jeito. Eu não preciso ter formalismo religioso. Mas eu não posso me achegar a Deus de qualquer forma. Com o pecado, sem a confissão do pecado. O Senhor falou das bem-aventuranças. Nós estávamos falando das bem-aventuranças, né? E a primeira bem-aventurança que nós vimos, qual que foi lá, pastor, que o Senhor trouxe? Bem-aventurado os humildes de espírito. Mateus capítulo 5, né? Isso. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é muito forte. Veja, João Batista... Olha quanto tempo nós estamos nisso, hein, gente? João Batista, né, pastor? Quando João Batista chega, ele fala assim, ele começa a pregação, ele fala, o reino de Deus está próximo. Quando o Senhor vem, ele fala, o reino de Deus está no meio de vós. Uau! Jesus veio nos trazer o reino, e a gente não tem noção do que seja esse reino. Para ser integrante, participante desse reino, eu tenho que ter as características deste reino. A imagem e a semelhança. Sem imagem e semelhança, eu não tenho as características desse reino. E o primeiro passo para que eu participe desse reino, qual que é? A humildade de espírito. Você acha que aquele momento em que Pedro e João entram no templo e aquele aleijado vem em direção a ele pedindo uma esmola, aí Pedro diz, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Olha para mim, levante e ande. Isso, o que era? Ele tinha algo. Pastor, ele estava cheio de algo. Sim, se o senhor me permite um pouco, eu posso voltar um pouquinho antes na história de Pedro? Pode. Tá? Para nós chegarmos lá? Pode. Vamos voltar um pouquinho antes na história de Pedro. Vamos pegar um pouco a história de Pedro. Sim. Pedro tem um chamado com Jesus, Pedro vê lá a questão da pesca, ele anda com Jesus. A pesca maravilhosa. Pesca maravilhosa. Uhum. Pedro realmente era um homem muito coração, muita emoção. Emoção é alma, a gente não pode esquecer que emoção é alma. Nós vimos isso a semana passada, sim, né? Sim. Aliás, quem não viu o vídeo, eu aconselho que assista, porque o pastor ensina muito bem essa questão do espírito, alma e corpo, e eu ajudei um pouquinho o pastor a ensinar, mas para a gente entender, emoção é alma. Pedro era muito emotivo. Pedro era um homem sincero de coração, isso a gente não pode negar, olhando para a personalidade, para o jeito de Pedro. Mas Pedro lá foi chamado, sempre era chamado junto com Tiago e João para estar com Jesus, era o apóstolo mais próximo, né, de todos os apóstolos, era o mais próximo. Quando Jesus foi ressuscitar aquela menina, ele chama quem? Ele manda todo mundo sair para que outras vozes não subam. Chama o pai e a mãe, quem mais? Pedro, Tiago e João, não é isso? Sim, eles estavam sempre juntos. Sempre juntos. João era o queridinho. João era o que deitava no... Né? E a gente vê João, o apóstolo do amor, ele era chamado filho do trovão. O temperamento de João não era fácil. João, numa hora, chega e fala, Senhor, vamos resolver esse negócio, manda vir fogo do céu e matar todo esse povo. Ele tinha autoridade. Mas João, pastor, era chamado filho do trovão porque o temperamento dele era terrível. Mas você sabe que todo mundo que tem autoridade é assim, ele foi até o final. Não, é verdade. Tanto é que você viu onde ele foi terminar, lá em Batman. Exatamente. Mas vamos pensar o seguinte, vamos voltar para Pedro, né? Pedro, então era chamado, foi para Pedro que Jesus falou, ele falou, Senhor, manda eu ir até ti. Ele falou, vem, e andou sobre as águas. Foi para Pedro que Jesus falou, Pedro que teve, Jesus se revelou primeiro, para quem ele se revelou que era o Cristo, foi para uma mulher, a mulher samaritana. Jesus se revela para ele, eu sou o Cristo, filho de Deus. Uma outra hora a gente pode falar dessa questão da mulher. Mas foi para Pedro que o Espírito Santo revelou. Lembra disso? Lembra disso? Claro. E foi para Pedro que Jesus disse, tu és Pedro. E sobre esta pedra eu vou edificar a igreja. E logo em seguida o Senhor deu uma baita de uma lição para ele, lembra? Lembro. Logo quando ele fala, quando o Senhor começa a falar de como é que ele passaria pela cruz,
Pedro, na verdade, Pedro não. O inimigo na mente Sim. de Pedro toma e Pedro começa a falar, não faça isso contigo. E o Senhor fala para ele, afasta de Satanás. Mas isso acontece comigo, com você também. O tempo todo. Acontece com o nosso irmão que está ali do outro lado. O tempo todo. Essa questão. E a gente precisa entender que Satanás buzina no ouvido de pessoas muito sérias. Irmãos, e um detalhe. Não é, eu ainda vou voltar a falar de Pedro. Nós não nos perdemos aqui não. Mas a gente pensa, Satanás falando assim. Sabe como é que a gente pensa na nossa mente? Pastor, você não é capaz. Desculpa, eu vou pegar esse exemplo, tá? Você não é capaz, você não consegue. Às vezes ele usa isso. Às vezes ele usa o pai, a mãe, o tio, o avô, o chefe. Já aconteceu contigo? Você não é capaz? Ou inúmeras. Mas sabe qual é a forma mais sutil que ele usa? Ele vem na nossa mente e fala assim, eu não sou capaz. Ele joga esse pensamento. E eu começo a pensar, eu não sou capaz, como se o pensamento fosse meu. Me permite em uma primeira coisa? pessoa. Se isso aconteceu com você, mande o diabo ir embora. Se isso aconteceu, lembra que o Senhor Jesus fez? Arreda-te daqui, Satanás. Se por acaso o diabo está dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir, manda ele embora agora. Arreda-te, Satanás. Vai embora daqui. Saia em nome de Jesus. Escreve aí. Arreda-te, Satanás. Saia do meu lar. Saia da minha casa. Saia da minha presença. Saia da minha vida. Amém. Não te aceito. Vai embora em nome de Jesus. Diga amém aí. Eu quero ver. Diga glória a Deus. Amém. Jesus e glória a Deus. E é isso que o pastor falou mesmo. Sabe qual é um dos problemas, pastor? O pensamento vem em primeira pessoa, não vem em terceira. Às vezes a pessoa diz pra gente, alguém diz e você guarda aquilo. Verdade. Mas muitas vezes Satanás ataca em primeira pessoa. Então eu penso que o pensamento é meu e não é um pensamento satânico. O pensamento vem, eu não sou capaz. O pensamento vem, eu não presto. Eu sou um das bicho. Trevas. Eu Esse sou é o pensamento das trevas. Isso vem na minha... Ou então vem o oposto também, né? Eu sou o cara. Eu sou bom, orgulho. Eu consigo. Eu faço. Isso são todos pensamentos. E como vem em primeira pessoa... Mas nesse momento também tem que mandar Satanás embora. Isso que eu ia falar. Como vem em primeira pessoa, nós pensamos que somos nós. E não adianta você chegar, eu não quero pensar nisso. Cara, se eu tiver um demônio aqui na minha frente, falar, eu não quero que você fique aqui na frente, ele vai sair? Não. Ele vai sair se eu usar autoridade, em nome de Jesus, e expulsar. E a mesma coisa eu tenho que usar essa autoridade e expulsar esse pensamento que não é meu. São trevas na minha mente. E trevas a gente só expulsa com a autoridade do Senhor. Então eu tenho que, em nome de Jesus, mandar que esse pensamento saia. Lembra quando eu falei a semana passada que eu ensinei vocês a arrancar os olhos? Sim. É nesse momento que você tem que arrancar os teus olhos. É mandar nesse momento. O diabo para o inferno. E agora... Manda o diabo embora. Manda. Fique com seu Deus. E pastor, o que a gente percebe o seguinte, Pedro tinha tudo isso, certo? Sim. Pedro era um homem que andava com Deus. Sim. Né? Mas naquele momento em que foram expulsar o demônio e não conseguiram, e o Senhor Jesus diz assim, eles vão questionar o Senhor Jesus e fala, mas por que esse demônio não saiu? O Senhor Jesus fala que certa caça esse demônio. Todo mundo conhece esse versículo como um papagaio, só sai com jejum e oração. Né? Então vamos jejuar e vamos orar para expulsar os demônios. E às vezes a gente jejua e ora, e por que os demônios não saem? Está escrito na palavra, mas o que ninguém pensa, talvez ninguém está em Marcos esse texto, ninguém se atente por que aqueles apóstolos, inclusive Pedro, sim, que era um dos expoentes lá dos apóstolos, era realmente, não conseguem expulsar esses demônios. Eles não estavam expulsando em nome de Jesus. Por que a igreja, e não perdemos o foco da religiosidade de Pedro, hein? Nós estamos vendo aqui, por que a igreja não exerce a autoridade que lhe é dada? Por que a igreja não vive? É o temor. Não perdemos o foco. Veja, pastor, o senhor sabe o que eles estavam fazendo, os apóstolos, um pouco antes? Eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior no reino dos céus. Sim. Eles estavam disputando liderança. Quem vai ser o maior líder? Quem que vai ser o maior no reino dos céus? E aí eles vão para expulsar esse demônio e não conseguem expulsar esse demônio. Isso tudo está em Mateus 16 em diante. Você vai acompanhando lá. Tá tudo bom? Em Mateus 16 em diante, né? Mateus? Não é Marcos? Marcos também está. Marcos também tem, Marcos 8. Marcos 8, eu tinha pensado 11, Marcos 8. 14. Mas tudo bem, mas está lá, está nos evangelhos. Marcos, o pastor já trouxe o texto aqui. Mas veja, que eu acho que Marcos mostra esse detalhe, salvo engano. Eu precisaria dar uma olhada aqui melhor agora. Mas depois, pastor, depois disso,
quando eles saem, eles continuam disputando entre eles quem vai ser o maior no reino dos céus, e há uma grande discussão entre eles, entre os apóstolos. Eles estavam preocupados com posições. Mas isso acontece. Acontece em todos os lugares. Muitas vezes alguém fala assim: mas na igreja não podia acontecer isso. A igreja é o lugar onde o diabo mais ataca a gente. Isso inclusive aconteceu na igreja que o Senhor Jesus era pastor. Vocês acreditam nisso? E vamos pensar uma coisa, pastor? São disputas. São disputas. As disputas vêm nas suas... Começam em casa essas disputas, né? Então, veja, eles estavam disputando entre eles... o senhor achou o texto aqui, pastor? Achei. Deixa eu só ver aqui. Acho que é Marcos 8, 27. Eu achei a confissão de Pedro aqui. Não, o senhor achou a confissão de Pedro. Não, eu estava querendo aquele texto da expulsão do... gente, tá vendo como é que é aqui o negócio? Ele está pensando em uma coisa, eu estou pensando em outra. É que desculpa, Pedro, ele tá nós não combinamos nada aqui, aqui não tem nada combinado. Mas se a gente for ver, pastor, tanto que eu sentei e falei, pastor, o que a gente vai falar hoje? Se achar aí, manda pra gente aí daquela disputa lá. Veja, na hora que eles vão expulsar o demônio, o Senhor fala, certa casta de demônios só sai com jejum e oração. Logo depois, eles antes estavam disputando quem seria o maior reino dos céus. E depois disso, depois que expulsa o demônio, eles estão caminhando para outra cidade. A Bíblia fala que eles disputaram uma disputa ferrenha entre eles. Aí o Senhor toma um menino e fala: quem quer ser o maior no reino dos céus tem que ser como esse menino. Aquela passagem. Então eles estavam numa disputa ferrenha, eles estavam preocupados com posição, agindo na alma, religiosidade. Que praga, né? Praga. Capa da religião. Né? Na religião eu estou disposto eu quero aparecer, eu quero fazer, eu faço, eu vou fazer, e tem muita gente dentro da igreja que é puramente religiosa, né? Que é 18. Mateus 18. Mateus 18, maior no reino dos céus. É isso mesmo, pastor. Olha, aliás, no Mateus 17 começa, né? Do 17, 14, ó. Que o Senhor, eles vão expulsar o demônio, não conseguem. Aí o Senhor chama, olha aqui que o Senhor chama, o próprio Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui a criança. Aí ele expulsa o demônio, né? E aí perguntam: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Aí o Senhor vai responder: por causa da vossa pequena fé. No 20, né? E é o 21. Mas essa caça de demônios se expulsa, senão com jejum e oração. Não é isso? E aí eles vão, no capítulo 18, olha, diz o seguinte: naquela mesma hora, na sequência, porque a Bíblia, volto a falar, é dividida por capítulo só para o nosso entendimento. Mas eles chegam, saem, vão para Cafarnaum, né? E eles no meio do caminho, eles estão perguntando para o Senhor: quem é o maior no reino dos céus? Porque era essa a preocupação deles. Eles estavam preocupados quem seria o maior, quem teria a maior posição. E aí o Senhor diz que se em verdade não vos converterdes como a esta criança, de modo algum estareis no reino dos céus. Nós começamos vendo bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas é isso aí. Quando a gente fala, essa casta de demônio só sai com jejum e oração, o Senhor está falando, sabe, aquele que anda numa vida espiritual verdadeira. Muitas vezes a pessoa fala assim: eu preciso jejuar para expulsar demônio. Você precisa andar com Deus para expulsar demônio. Você não vai expulsar demônio porque você passou fome. Você vai expulsar o maligno porque você anda com ele. Amém. Amém. E só uma outra coisa: a gente pensa que expulsar demônio é o endemoniado ali orar, expulsar ele e sair. Não, é expulsar os demônios que estão agindo na nossa vida, na nossa casa. Mas primeiro você tem que fazer isso. Nas trevas das nossas vidas. Pedro estava em trevas, não ele todo. Você só pode dar o que você tem. Mas áreas da vida dele estavam em trevas. Tanto estavam em trevas, olha, pastor, veja que aqui eles estão disputando quem vai ser o maior no reino dos céus. Aquele momento, o Senhor Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Espírito te revelou.
O que acontece naquela hora com Pedro, pastor? Opa, o Espírito de Deus revelou para mim, não para os outros apóstolos. Abriu uma brecha, área de trevas, Satanás entra na boca dele, na mente dele, logo em seguida. Quando Jesus começa a falar, ele vira para Jesus e fala o quê? O mesmo Pedro que há pouco tempo o Espírito Santo tinha revelado. Não, Senhor, não te faça isso. E Jesus falou o quê para ele? Afasta de Satanás. O que permitiu que Satanás falasse na boca de Pedro, logo em seguida, pastor? Logo em seguida, o orgulho. Qual que foi o orgulho ali, pastor? Puxa vida, eu sou, olha, Deus, o Espírito Santo revelou para mim, não se revelou para os outros. Eu sou melhor que os outros. Eu sou o cara. Eu sou o cara, eu vou ser o maior no reino dos céus. Pastor Edi, o senhor está inventando isso? Não, irmãozinho, é Bíblia. Vamos dar uma olhada. Isso é uma realidade. Só vamos pegar um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente a gente vai ver em Pedro novamente. Já que hoje, porque depois nós vamos ver o Pedro lá, quando ele fala, nem prata nem ouro eu tenho. Pedro estava vestido com o manto da religiosidade. Você lembra de lá em Filipenses, quando Paulo fala assim, né, que nós precisamos nos esvaziar. E ele traz o exemplo de Jesus. Assim como o Senhor, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. O Senhor Jesus abriu mão dos atributos de Deus aqui na terra. E foi 100% homem independente do Espírito Santo. Será que nós conseguimos? Olha, o Senhor Jesus fala que se nós estivermos nele, nós faremos as coisas que ele faz. A gente imagina que é só expulsar demônio. Mas a grande coisa que o Senhor Jesus fez foi abrir mão, depender totalmente do Pai e depender totalmente do Espírito Santo. E dizer, não a minha vontade, mas a sua vontade. Você falou a coisa mais importante hoje. Depender do Pai. Dependendo do Pai. 100% de Deus. É isso que a gente tem que buscar. É Deus quem vai fazer. É Deus quem faz. É Deus quem opera. Vai dirigir, é Deus quem vai. É Deus quem age. E eu sou dependente. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Agora vamos voltar para o Pedro. Lá na noite em que Jesus foi preso, a Santa Ceia, a última ceia, né? Eles estavam todos participando da ceia e o Senhor Jesus diz, um de vós vai me trair. E a Bíblia fala que todos ficaram tristes e contristados e começaram a perguntar, sou eu, Senhor, sou eu? E eles ficaram chocados com aquilo. O versículo seguinte, sabe o que eles estavam falando, pastor? Disputando entre eles quem ia ser o maior no reino dos céus. Estavam novamente, olha, a preocupação, porque o Senhor falou, agora eu vou para o meu Pai, e o Senhor já tinha falado, ó, chegou o tempo, eu vou para o meu Pai. A ceia era para isso, eu anseio para as bodas, teremos a boda, essa é a última ceia que nós faremos. Diante de uma notícia daquela, olha a opressão maligna que estava, pastor, para impedir que se consumasse o plano e para fazer de tudo que o Senhor Jesus desistisse. E os discípulos estavam como? Disputando entre, nós somos os apóstolos, disputando entre eles quem ia ser o maior no reino dos céus. Novamente eu pergunto, nessa disputa entre eles quem ia ser o maior no reino dos céus, qual foi aquele que Jesus se revelou? Tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei. Pedro. Quem andou sobre as águas? Pedro. Quem teve a revelação que estava lá na hora da ressurreição da menina? Pedro. Quem é que estava no monte da transfiguração? Pedro. Quem que o senhor acha que estava? Quem é que tinha um gênio mais de liderança ali mesmo? Uma própria característica dada por Deus? Pedro. Logo dos versículos seguintes, o Senhor diz isso. Essa disputa, eles não estavam entendendo nada, eles estavam preocupados, como às vezes tem dentro da igreja, como tem dentro das empresas, dentro dos locais, no mundo, isso é mundo, preocupado quem seria o maior, eu faço mais para Deus, eu faço isso. Cara, você não faz nada, nada do que você faça paga o preço da salvação, o Senhor que fez por você. Eles estavam cheios de orgulhos. Logo em seguida, o Senhor Jesus começa a falar o que vai acontecer com ele. Pedro levanta, e não era por medo, hein? Fala, Senhor, eu vou contigo onde o Senhor estiver. Jesus fala para ele o quê? Satanás me pediu para te cirandar, Pedro, pediu ao Pai. E eu roguei ao Pai para que a tua fé prevalecesse. Olha, Satanás estava cirandando. A Bíblia diz que o diabo, o próprio Pedro escreve, né? O diabo, ele escreveu por experiência própria. Segunda carta de Pedro, anda ao nosso derredor. Ele experimentou isso na vida dele, por isso ele escreveu com autoridade. 5:8. 1 Pedro 5:8, 2 Pedro não, 1 Pedro. Anda ao nosso derredor. O Senhor disse, Satanás quer te cirandar, Pedro, quer te colocar na peneira. Eu roguei ao Pai para que a tua fé prevaleça. Qual que era a legalidade? Qual que era a área de trevas que Pedro tinha dado para Satanás cirandar? Pedro, um pouco os versículos acima, estava disputando no orgulho. Pastor, a opressão maligna era tanta que o Senhor sai dali. E o Senhor fala para Pedro, hoje mesmo você vai me negar, antes de jogar no canto 3 vezes.
Né? Não é isso que o Senhor diz? E ele fala, jamais, Senhor, eu vou contigo onde estiver, eu vou te defender e tal. Pedro estava cheio de orgulho. Satanás usa essa área. E a opressão deles era tão grande que eles saem dali e vão para o monte orar. O Senhor Jesus fala, orem comigo. Tamanha era a pressão demoníaca sobre a vida de Cristo. A Bíblia fala que eles dormiram de tristeza. De tristeza. Olha a opressão. Talvez você não tinha entendido isso. Eles dormiram de tristeza. Uma baita opressão sobre a vida deles. Sobre a vida deles. E imagina o que estava sobre o Senhor Jesus. Imagina, tanto é que o Senhor Jesus foi a gota de sangue, né? Mas veja, o Senhor volta 3 vezes e os acha dormindo de tristeza. Eles não conseguiram vigiar com o Senhor Jesus. Pedro estava totalmente no laço do maligno pela brecha que ele havia dado. Pedro e os demais, tanto que todos fugiram. Agora veja, não fugiram de medo. Pedro não negou por medo. Tanto que quando os soldados chegam para prender Jesus, Pedro faz o quê? Saca a espada. Quanto tempo nós temos? Já estamos terminando. Decepa a orelha do soldado. Né? Do soldado do sumo sacerdote. Se ele tivesse com medo, ele não teria feito isso. O senhor concorda? Sim. Mas logo depois, ele nega o Senhor Jesus por 3 vezes. Por quê, pastor? Pensamento. O inimigo tinha tomado a área de trevas da vida dele. Pedro se arrepende e chora amargamente. E qual foi a brecha que Pedro havia dado, pastor? O orgulho. Eu sou maior no reino de Deus, eu vou ser o maior, eu vou ser o líder. O orgulho foi a brecha. Bem-aventurado os humildes de espírito. Os humildes. Quando o Senhor Jesus volta, Pedro chora amargamente, se arrepende. Quando o Senhor Jesus, após a ressurreição, o Senhor Jesus chama quem? A Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro cai em si e ele fala, quando te converteres, apacenta minhas ovelhas. Pedro se converte em Atos 2. Vejo Pedro que traiu Jesus e vejo Pedro diante daquele servo. Foi outro Pedro, eu não tenho prata e ouro, eu não tenho, mas o que eu tenho, eu tenho, isso eu te dou. Olha a humildade desse Pedro. Olha o Pedro no discurso de Atos dos Apóstolos, quando há a conversão. Outro Pedro. Ele se arrepende, pastor. Humilde de coração. Pedro olha para dentro dele e vê a miséria humana que há nele. É interessante que você não precisa ter nada para liderar. Você só precisa ter primeiro Deus e depois a humildade de Deus. Eu até conversei isso com o pastor, que o conceito de liderança que a gente traz para a igreja é um conceito do mundo, é um conceito empresarial. Exatamente. Deus não forma líderes, Deus forma discípulos. E aí ele coloca os discípulos onde ele quer. Pedro se tornou um discípulo. Pedro se converte, porque o Senhor fala quando nos converteres. Em Atos 2, na vinda do Espírito, Pedro se converte, se arrepende amargamente, assim como Paulo e tantos outros. Aí o Espírito habita plenamente nele. Aí você vê um Pedro que anda com Jesus. Tanto que ele fala, eu não tenho o que o mundo tem, mas o reino eu tenho dentro de mim. Levanta e olha nos meus olhos. O olho é a luz do corpo. Se os teus olhos forem trevas, teu corpo será tenebroso. Se os teus olhos será luz, você todo será luminoso. Pedro já tinha luz. Levanta e anda. Ora, mas é só para Pedro? Ou é para mim e para o Senhor? É para quem está ouvindo. Sabe qual que é a diferença? Nós, e eu vou falar de mim, tá, irmãos? Eu me identifico muito porque eu, até pouco tempo atrás, eu era uma pessoa vestida da capa da religiosidade, da capa do orgulho. O meu orgulho não era de posse, não era nem minha profissão nem nada, era do conhecimento. E o Senhor precisou me quebrar e mostrar que aquele caminho era um caminho de trevas, que eu tinha área de trevas dentro da minha mente. E a partir do momento em que eu comecei a expulsar, primeiro me arrependi. Não existe vida, temor a Deus sem arrependimento. Primeiro eu olhar para dentro de mim e falar quem eu sou. Isso é humildade de espírito. Reconhecer que sem o Senhor eu não sou absolutamente nada. Eu não vou conseguir nada. E aí eu me quebranto. Aí o reino dos céus vem até mim. O reino de Deus está no meio de mim. E se estiver no meio de mim, esse reino vai começar a ser multiplicado dentro da minha família. A partir do Senhor vai começar a mudar a minha casa, mudar a minha igreja. Amém. E é o reino, esse é o reino, mas ele começa com humildade. Eu preciso tirar as vestes da religiosidade, as vestes da folha de figueira que Adão e Eva colocou. O que é a folha de figueira? Sou eu tentando me justificar e me cobrir diante de Deus, cobrir o meu pecado diante de Deus. Coisa nenhuma que eu faça vai cobrir o meu pecado diante de Deus. O que eu queria falar para vocês em cima dessa palavra é que, veja bem, é que
a igreja vai voltar, mas ela não é uma igreja de multidão. Ela é uma igreja de santos. Aleluia. Amém? É uma igreja de pessoas que verdadeiramente vêm buscar a Deus, mas traz Deus de casa. É verdade. Me veio um homem Traz aqui Deus na sua vida, me veio um homem aqui na minha mente, né, que se tivesse tempo nós iríamos cuidar disso, que foi Moisés. Né? Enquanto ele falava de Pedro, eu lembrava de Moisés. Moisés foi o homem mais manso. E eu fico imaginando que esse homem passou, gente do céu. Veja, esse homem tinha matado antes, hein? Ele era um homicida antes. Esse homem que era homicida se transformou num homem mais manso. A ponto, né, do Senhor chamá-lo. Aquela sarça que arde, misericórdia, fico imaginando como que foi aquele momento ali, e Deus falando no meio da sarça com ele. Nós não vamos ter condições de falar sobre isso. Mas hoje, nós precisamos daquele Pedro que se converteu, nós precisamos hoje desse Moisés, nós precisamos hoje de pessoas que vêm para a igreja trazer. Nós estamos montando um protocolo, vocês vão saber em primeira mão, nós estamos montando o protocolo para começarmos a igreja. A igreja vai retomar os cultos presenciais. E ela vai ter três cultos. Vai ter um culto às 8 horas da manhã no domingo. 8 horas da manhã no domingo, vai ter um culto às 10 horas da manhã e vai ter um culto às 18 horas, vai ter 3 cultos. E todos esses cultos vão acontecer na época com agendamento, só vão participar com agendamento. A pessoa vai ter que ligar, agendar para receber o número da sua poltrona, aonde ela vai sentar, ou das suas poltronas, no caso, se for com a família. Então você vai receber o número e o culto que você vai participar. Só deixar claro, pessoas com mais de 60 anos que estão no grupo de risco não vão poder participar. Pois, é verdade. Vão participar online, mas não vão poder. Pessoas mais de 60 anos não vão poder participar, porque estão no grupo de risco. E os grupos de risco normais. Né? Sim, e outras normas que nós vamos passando aí. Mas só para vocês saberem que já estamos andando com isso, mas é os santos... que essa é a nova igreja, essa é a igreja dos santos, e vai acontecer coisa de... Em nome de Jesus, eu não tenho dúvida, porque aquilo, pastor, que estava acontecendo naquela igreja, talvez Deus vai preparar para a gente falar como houve um milagre, uma atuação tremenda até chegar na igreja de Pentecostes, para que a obra que o Senhor Jesus começou fosse dada continuidade e Pedro pudesse chegar para aquele homem e falar: levanta e anda. Tiveram curas anteriores, tiveram restaurações de família, corações de pais restaurados a filhos e corações de filhos restaurados aos pais. Está na Escritura, a gente não percebe isso, mas está lá claro como isso foi sendo preparado. Uma profecia do Antigo Testamento, com João Batista vindo para implementar esse ministério. Os montes são reinos de trevas sendo aplainados, caminhos tortuosos sendo consertados, para que o milagre do Senhor pudesse acontecer e depois essa igreja fosse dada continuidade. O que eu creio hoje, pastor, para a gente não perder e encerrar com aquilo que o Senhor disse no início, eu creio que essa coisa está acontecendo. O Senhor está aplainando montes, o Senhor está endireitando caminhos, o Senhor está restaurando o coração de famílias, de pais, filhos, de filhos e pais, de marido e mulher, para que este milagre comece a acontecer na igreja. Aleluia. Para que a gente possa levantar. Não é um milagre, não é a igreja da mídia, irmãos. Não tem nada a ver com a igreja da mídia. Nós estamos falando de uma igreja que vive Cristo. E é isso que nós temos que buscar. E só, primeiro passo é a bem-aventurança dos humildes de coração. Pedro se achava tão indigno que diz a história, quando ele foi mandado ser por crucificação pelo imperador Nero, os historiadores dizem que ele não se achou digno de ser crucificado como o Senhor Jesus e pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque nem digno de ser crucificado como mestre ele se achava. Olha o que Deus fez no coração desse homem, mas é o que Deus quer fazer no coração do pastor Rio, que já tem feito e tem aprendido bastante com ele, no coração de cada um de nós. Preciso falar uma coisa mais para vocês, antes de encerrar.
aqueles que sentiram no coração que precisam de gente nova, diáconos novos, diaconia nova, aqueles que sentiram no coração de ser treinado para a diaconia e para a recepção da igreja, serem treinados para a diaconia e para a recepção da igreja, entre em contato em 3869-8499, marca aqui uma entrevista com o pastor Alexandre Tosta e depois um treinamento na sua vida. E se você tivesse chamado, vai ser uma benção receber você, uma diaconisa, um diácono, ou talvez um líder de intercessão, ou ministério de intercessão, melhor, tá? Então, se você tem esse chamado, vem aqui, venha conversar com a gente. Nós precisamos de você, porque esse tempo é novo da igreja. Amém. Deixa eu dizer, para finalizar, Deus ama você. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi. Aleluia. Amém? Se o Espírito de Deus está em você, coisas novas irão acontecer na sua vida, na sua casa, em nome do nosso Senhor Jesus. Lembra que Deus te ama e nós também amamos você. Paizinho Santo, Sim, meu Deus. Deus de fortaleza, Deus de unção, Deus de poder, nós queremos nesse momento abençoar essa igreja. Amém. Essa igreja que aprendeu nessa manhã, essa igreja que foi tocada nessa manhã, Sim. essa igreja que o Senhor tem chamado verdade. para um grande avivamento no Brasil. Sim, essa igreja que o Senhor tem chamado para um grande avivamento no mundo. Que o Senhor possa tomar essa igreja nas tuas mãos, que o Senhor possa abençoar esta igreja agora e todo sempre. Amém. Um beijo no seu coração, um beijo na sua vida. Obrigado pela participação, pastor. Em breve, semana que vem, ou assim dessa semana, estarei. Eu gostaria muito de falar de dois temas. Fala aí o que você quer falar. Um é para falar das vestes da religiosidade, que chama-se folha de figueira. Para a gente tratar disso, é uma coisa que... Vestes da religiosidade. Vestes da religiosidade. Quando nós vamos falar isso? Podemos falar na próxima. Na sexta-feira? Sexta-feira? Sexta-feira. Sexta-feira, veste de religiosidade. Perca não, que o negócio vai ser. Só pode dar a bênção apostólica para esse povo? Amém, Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça e a comunhão do Espírito Santo da promessa, a comunhão do Espírito Santo da promessa e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada servo, de cada homem, cada mulher, cada jovem que está nos assistindo, sobre a sua casa e sobre toda a sua família, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Você Amém. Voltando para a igreja, não quero ver ninguém sentado não, todo mundo trabalhando, todos têm que ter uma atividade. Um beijo. Deus abençoe.